Você está com medo de que ainda? Você está com medo de que ainda depois da ressurreição? Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nesse dia 1º de fevereiro já de 2025. Já acabou o mês de janeiro e nós já estamos então aí no nosso dia 1º de fevereiro, nesse sábado, aqui dia de Nossa Senhora. O evangelho que nos é proposto é de Marcos, no capítulo 4, versículos de 35 a 40. Nessa perícope aqui é a famosa perícope onde Jesus está na embarcação ali com os seus discípulos e o mar está muito agitado, ventos contrários ali, né? E ali então os discípulos dizem: Mestre, não se te dá que pereçamos, nós estamos perecendo, salva-nos, Senhor. E ele levantou-se, ameaçou o vento e disse para o mar: Cala-te. E de repente vem ali então uma bonança. E o Senhor então diz: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Por que sois tão tímidos, ainda não tenha confiança? Vocês não têm confiança ainda naquilo que eu estou dizendo para vocês? Vocês não têm confiança então não? Por que vocês estão tão tímidos, né? Diz aqui o Evangelho. E aí então você olha a Catenaura ela faz aqui uma hermenêutica, uma interpretação aqui espiritual e mística, né? Muito diferente de muitos que eu já vi aqui. Por exemplo, São Beda, né? Ou a barca em que subiu se compreende como a árvore da paixão, pela qual os fiéis chegam à segurança da praia tranquila. Então, o barco aqui para São Beda é a árvore da paixão. Jesus então sobe nessa árvore da paixão e pela qual os fiéis chegam à segurança da praia tranquila. As outras embarcações que, como se diz, estavam com o Senhor, significam aqueles que estão imbuídos da fé na cruz do Senhor, mas não são agitados pelo turbilhão das tribulações, ou o que, após as tempestades das tentações, gozam de uma serenidade e paz. Enquanto os discípulos navegam, Cristo adormece, pois, enquanto os fiéis meditam no repouso do reino futuro, chega o tempo da paixão do Senhor. Por essa razão, narra-se que isso ocorreu à tarde, para que não apenas o sono do Senhor, mas também a hora em que cessa a luz, signifique o pôr do verdadeiro sol. Subindo, ele na popa da cruz, levanta-se as ondas dos perseguidores que blasfemam, suscitados por tempestades demoníacas, com os quais sua paciência não se perturba, mas a fraqueza dos discípulos é violentamente sacudida. Olha aqui, você está ali na popa da cruz, levantam então ali as pessoas, os blasfemadores, e ali então é sacudido pelo vento ali então violentamente a fraqueza dos discípulos, né? Os discípulos acordam o Senhor, pois aquele que tinha visto sua morte desejavam com as maiores súplicas a ressurreição. Então, o acordar Jesus ali é que queriam ver a ele de fato mesmo ali a sua ressurreição. Então olha que coisa maravilhosa, que interpretação maravilhosa de São Beda, né? Levantando-se, ameaçou ele o vento, pois uma vez divulgada a ressurreição, deitou por terra a soberba do diabo. Ordenou que o mar se calasse, pois ressuscitado destruiu a rainha dos judeus. Já os discípulos são repreendidos, pois após a ressurreição, censurou a incredulidade deles. Então, após a ressurreição, Jesus então disse: por que vocês estão com medo ainda? E é uma coisa que eu trago para mim aqui. Por que nós estamos com medo ainda depois da ressurreição? Por que você está com medo ainda depois da ressurreição? Cristo ressuscitou
Cristo venceu a morte, Cristo venceu tudo. Por que você ainda está com medo? Por que você está com medo ainda? Por que você está com medo ainda? E também nós, quando marcados com o sinal da cruz do Senhor, decidimos abandonar este mundo, subimos na barca com Jesus e esforçamo-nos por atravessar o mar. Mas enquanto navegamos, ele adormece entre os rugidos do mar, quando em meio à prática de nossas virtudes, ou entre os espíritos imundos, os homens perversos, ou entre os assaltos de nossos próprios pensamentos, a chama do amor arrefece. Mas entre tempestades desse tipo, acordemo-lo imediatamente, e logo ele fará cessar a tempestade, derramará a tranquilidade e concederá o porto da salvação. Meu Deus, que interpretação maravilhosa! Você está com medo de que ainda? Você está com medo de que ainda depois da ressurreição? Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Pietrelcina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.